Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato. Guerra Infinita, né? Grande filme. Filme da Marvel, épico, maravilhoso. Marvel não sabe brincar, né? Porque depois de Ultimato, Guerra Infinita parece filme da Sessão da Tarde. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tarcísio Cunha e se você caiu de paraquedas aqui no canal, veio por qualquer recomendação ou link externo, por favor, já vai se inscrevendo no canal, clica no botão vermelho e no sininho para receber todas as notificações de uploads do canal e aproveita, já vai me seguindo nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu faço fora do canal. E hoje, nós vamos falar do ápice, do filme definitivo do MCU, do melhor filme do MCU, do filme que fechou toda a saga do infinito, dirigido pelos irmãos Anthony e Joey Russo, Vingadores Ultimato. E fica tranquilo, porque não tem spoiler. Com as consequências e perdas dos eventos de Guerra Infinita, os Vingadores remanescentes procuram uma maneira de reverter a situação de caos em que o mundo se instaura depois do estalo, e farão o que for preciso para conseguir. Acabou a sinopse, não tem spoiler, não vou desenvolver mais do que isso, não vou falar de enredo mais do que isso, e você vai me agradecer por não ter falado. Mesmo que você ache que não liga pra spoiler, assista o filme, você vai me agradecer por não ter te contado nada. Vingadores Ultimato é um filme de 3 horas que passa como se fossem 10 minutos. O ritmo do filme é perfeito e constante, e para um filme de 3 horas, isso é essencial. Sabe outra coisa essencial para um filme de 3 horas funcionar? A montagem. A montagem desse filme é muito organizada, principalmente no segundo ato, em que o filme se divide em vários grupos e a montagem fica alternando entre esses grupos. Isso precisa funcionar, gente. Isso precisa ser sincronizadinho, precisa ser perfeito, e nesse filme é perfeito. A direção de Ultimato dos irmãos Russo, nossa, velho, que direção inspirada. Muito traveling, muito tracking shot, muita câmera na mão, muita câmera lenta, vários artifícios de direção que esses caras sabem usar. É um filme inspirado, bicho. Acho que eu não tinha visto nenhum filme da Marvel que tivesse essa direção tão inventiva. E o diferencial dos irmãos Russo realmente é que eles são fãs. Eles sabem que aquela cena que tá no roteiro, que aquilo vai ser o que a galera no cinema vai aplaudir, e eles filmam pra você aplaudir. Eles filmam de forma épica e fica épico e fica foda. É uma pena que provavelmente eles não vão mais fazer filmes da Marvel a partir daqui, porque eu vou sentir falta desses caras. O roteiro de Vingadores Ultimato é imprevisível em muitos aspectos. Eu sei que a gente fez 1 milhão de teorias sobre esse filme na internet, e pelo menos se você não acertasse uma delas ia ser muita falta de sorte. Então não tem como chegar nesse filme sem pelo menos saber uma coisinha que vai acontecer, mas não tem como você adivinhar simplesmente o enredo inteiro. Eu que já acompanho a Marvel há 10 anos, até coletei algumas pistas e formulei uma teoria que até se aproximou da estrutura que realmente o filme seguiu, mas não chegou nem perto do 100%. Eu acho que eu devo ter acertado 40% do filme, o resto é impossível. Os efeitos especiais de Vingadores Ultimato são o ápice do que a Marvel já fez. A computação gráfica desse filme está impecável, ponto final. A trilha sonora criada para Vingadores Ultimato é muito presente. Ela brinca com o tema dos Vingadores o tempo todo, fazendo com que a gente já sinta uma nostalgia. Ela tem uns outros temas mais emocionantes, uns temas mais dramáticos, mais de ação. Então ela é muito variada e ela consegue deixar isso tudo muito uniforme, fazendo com que tudo pareça um grande conjunto, uma grande obra de trilha sonora. E ela imerge o espectador na emoção, e era disso que a gente precisava para Vingadores Ultimato. A trilha sonora desse filme tá de parabéns. Esse filme tem duas coisas que muitos filmes da Marvel nunca conseguiram ter: senso de urgência e temor pelo futuro. O filme tá sempre andando, como eu falei. Então o senso de urgência é uma coisa muito necessária aqui. É mais ou menos o seguinte: se a gente falhar, o mundo tá fodido. Isso é o senso de urgência. E o temor pelo futuro que tá aqui nessa atmosfera desde Guerra Infinita. A gente finalmente, depois de Guerra Infinita, conseguiu entender que a Marvel consegue fazer com que seus filmes tenham consequência, com que as mortes e as perdas sejam reais, que não simplesmente a gente fique esperando que os personagens voltem. E aqui, como só sobraram os Vingadores originais, você tá tão investido na história deles há 10 anos que você teme pelo futuro de cada um deles. E falando nos Vingadores originais, esse filme homenageia o legado desses personagens e tudo que eles viveram até aqui. Não é simplesmente um filme isolado de todo o resto que esquece o que os outros fizeram. Não, eu tenho certeza que os irmãos Russo assistiram todos os 21 filmes da Marvel, fizeram maratona, que nem a gente, pra assistir esse filme, e criaram um filme que traz de volta todo o legado dos personagens, respeitando, homenageando e finalizando muitos arcos. A estrutura em atos desse filme é basicamente literal: preparação,
desenvolvimento e conclusão. E o segundo ato leva a palavra desenvolvimento ao pé da letra, porque é no segundo ato que todos os conflitos dos personagens vão se desenvolver e muitos arcos vão se fechar, vão se concluir, e você fica surpreso porque tipo, depois de 21 filmes, 10 anos, vocês ainda vão desenvolver esses personagens, Marvel? Vão fazer isso de uma forma que você nunca imaginaria. Em muitas cenas você percebe a evolução de alguns personagens, a superação de um trauma, o desaparecimento da inocência, o surgimento do altruísmo, bicho, tudo é explorado nesse filme e é muito bonito de se ver. E só fechando essa parte de estrutura, o terceiro ato desse filme vale não só o ingresso desse filme, mas com o ingresso de todos os filmes da Marvel que você já pagou na sua vida. É o auge do que a Marvel já fez com relação às cenas de ação. Eu acho que a Marvel nunca mais vai conseguir fazer uma cena de ação como ela fez com o terceiro ato de Vingadores Ultimato. É insuperável. É algo que você berra a cada 5 minutos. E é por isso que eu tô com essa voz estranha. Eu berrei esse filme inteiro e o terceiro ato acabou com a minha voz. É numa escala impressionante. Lembra de Nova York? Sokovia, aeroporto na Alemanha, Guerra Infinita. Pra mim, tudo isso agora tá um patamar abaixo, porque Ultimato inaugurou um novo patamar. Como eu já disse aqui, é um filme que vai te fazer chorar, rir, espernear, gritar, sorrir, gargalhar, chorar, já falei, sei lá. É um filme que vai te deixar com as emoções à flor da pele. Mesmo que você seja aquele cara que fica assim no cinema às 3 horas, sem emitir nenhuma emoção. Se você é capaz de ficar dessa forma durante Vingadores Ultimato, eu vou assumir que você não tem sentimentos. Esse filme é basicamente o closure do MCU, é o fechamento dessa saga do infinito. Então todos os arcos vão se fechar aqui, e é até por isso que esse filme não tem cena pós-créditos, porque não precisa. Tudo tá muito bem amarrado aqui, tudo tá muito bem finalizado, todos os arcos estão completos. Se a Marvel quisesse depois desse filme não fazer mais nada, ela poderia, porque esse filme fecha tudo. Eu sei que tem aí Homem-Aranha Longe de Casa pra estrear em julho, vai ter Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2, mas pensa, e se não tivesse? Esse filme iria ser o fechamento épico de um universo que estaria no auge, iria entrar pra história. Poxa, Marvel, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, poxa, podia parar por aqui, né, bicho? Iria parar no ápice, ia ser o filme mais ousado que ela já fez e, tipo, ia ser histórico. É um pouco complicado falar de atuações quando a gente tá no 22º filme com esses personagens, então o que mais a gente pode falar sobre as atuações deles? Tem coisa nova sim, mas pra evitar não se repetir no que eu já falei em outros vídeos, vamos dar só alguns destaques aqui. Eu tenho que dar o braço a torcer para o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. É incrível perceber como toda a história do MCU foi a história do desenvolvimento dele, de como ele passou desse cara egocêntrico, egoísta, com mania de estrela, que não se importava com ninguém, que só se conectava com poucas pessoas, pra esse cara que tá disposto a tudo pra resolver essa situação. Um cara altruísta, um cara que não pensa só nele, sei lá. O desenvolvimento dele pra mim foi o mais gritante e o mais bonito de se acompanhar durante esses 10 anos. E a mesma coisa eu posso falar do Chris Evans como Capitão América. Ele assume a figura do Capitão mais uma vez, porque ele tava numa fase em que ele se decepcionou com tudo que ele vinha vivendo até então, ele se tornou o nômade e tal. Aqui ele volta a ser o Capitão América e ele realmente entende que o Capitão América é o brilho necessário para que os heróis tenham a vontade de mais uma vez se arriscar e encarar essa jornada, e o Capitão América é o símbolo de todo esse universo. É ele que tá como líder o tempo todo, e o Chris Evans absorve isso, e a atuação dele pra mim tá no ápice. Em nenhum momento de nenhum dos outros filmes do MCU eu acho que a atuação dele teve melhor do que aqui. Não que tivesse ruim em outros momentos, mas aqui tá incrível, tá melhor do que tudo que eu já vi. Eu não sou o maior fã das decisões de tom que foram colocadas em cima do Thor vivido pelo Chris Hemsworth, mas eu tenho que admitir que a forma como o arco do Thor é trabalhado aqui é muito boa. É basicamente a superação de um trauma, o trauma que ele vinha vivendo desde Thor: O Mundo Sombrio até Thor Ragnarok, passando por Guerra Infinita, tudo que ele perdeu, tudo que ele passou. Imagina a cabeça desse cara como tá, gente. Então, tipo, a forma como eles trabalharam isso, apesar de, na minha opinião, problematicamente cômica, é muito bem trabalhada porque é visceral, é real. Você consegue sentir a mesma coisa do personagem, se identificar com ele, e isso pra o Deus do Trovão é muito legal. O Paul Rudd vivendo o Scott Lang nesse filme tá muito bacana, não só na parte cômica, apesar dele se destacar bem na parte cômica, ele tá muito bem também nas partes de drama, e isso foi uma surpresa, porque a gente não viu o Homem-Formiga lidando com todas as situações e consequências de Guerra Infinita. Aqui a gente vê, e ele
passa tão bem as emoções, a gente sofre por ele, a gente se põe no lugar do personagem, por ele ser muito mais do que os outros até, sei lá, um cara normal, a gente consegue sentir esse sofrimento dele, a gente consegue se identificar com ele em vários momentos. Isso é muito bacana. A nebulosa da Karen Gillan tem um papel surpreendentemente grande e importante nesse filme. É basicamente a redenção dela. Ela que veio como essa personagem peçonhenta, venenosa, vingativa e despirocada do juízo que a gente conheceu em Guardiões da Galáxia, aqui volta pra essa redenção onde ela finalmente entende as relações que ela estabeleceu com os outros personagens e principalmente com a irmã Gamora, e entende a missão dela, que é derrotar o pai, custe o que custar. Pontos negativos de Vingadores Ultimato. Eu queria começar, antes de falar os pontos negativos, eu queria só dar um recadinho pra vocês. Nenhum desses pontos negativos vai prejudicar a experiência do filme. São, em sua maioria, deslizes que acontecem em filmes longos e em filmes de franquia, e principalmente em filmes da Marvel no geral. Então, basicamente, a Marvel não vai mudar o que ela veio fazendo aqui, então eu vou pegar leve com muitos desses erros. Pra um filme de 3 horas, na minha opinião, ele se deu muito pouco tempo pra desenvolver alguns arcos secundários e algumas cenas de drama, de forma que o peso algumas vezes dessa cena poderia ter sido maior se eles tivessem dado esse tempo. Tipo, a cena já te faz chorar, ela podia ter te feito chorar um pouquinho mais se ela tivesse tido o tempo dela pra se desenvolver. Eu entendo que é um filme corrido, é um filme um pouco inchado, que precisa correr contra o tempo pra desenvolver tudo que ele precisa, mas eu queria ter visto alguns arcos secundários melhor desenvolvidos e queria ter visto eles investindo mais tempo nas cenas de drama. E falando ainda de cenas de drama, o humor desse filme, apesar de muito equilibrado com o drama, é um probleminha que acontece em todos os filmes da Marvel, por isso que eu tô pegando leve até. Tem muitas cenas de drama que são boas, muitas cenas de drama que te fazem chorar, que vão te fazer desidratar de lágrima e tal, mas aí no final de uma ou duas dessas cenas eles colocam uma punchline, uma piada, como se eles não resistissem. A Marvel faz isso em todos os seus filmes, mas pra um filme com uma atmosfera tão fúnebre como o Ultimato, eu esperava que eles reduzissem um pouco isso, e não aconteceu muito, eles reduziram, mas não ao ponto que eu acharia suficiente. É um problema meu. Eu gosto das piadas, eu ri com todas as piadas, mas porra, piada em cena de drama pra mim não funciona. Eu reclamo disso desde Era de Ultron, quando o Mercúrio morreu, aí ele levou um tiro e ele fala: ei, não me viu chegando. Bicho, quem que levou um tiro vai pensar em fazer uma piada? São coisas desse tipo que eu não gosto muito nos filmes da Marvel no geral, e que aqui não ia mudar só porque eu não gosto. A Marvel já tem uma fórmula definida, então basicamente já não dá mais pra eu ficar lutando contra isso. Tem um ou dois personagens nesse filme que são colocados meio que desnecessariamente no enredo, e a colocação desnecessária, o uso desnecessário desses personagens no enredo é o que justamente pode ter contribuído pra essa falta de tempo pra desenvolver aqueles arcos secundários que eu falei, e a falta do tempo pra desenvolver mais umas cenas de drama, principalmente pra mostrar como as consequências de Guerra Infinita se estenderam por toda uma humanidade. O filme foca muito nas consequências para os Vingadores originais e foca muito pouco no que aconteceu com a humanidade, sabe? Eu queria ter visto mais disso, e aí talvez a inserção desses personagens um pouco desnecessários poderia ter dado aos diretores tempo para redistribuir para essas cenas. E é basicamente isso, e assim eu acabo os pontos negativos de Vingadores Ultimato. Não é um filme para ficar catando ponto negativo, gente. É um filme para se apreciar, para deixar que ele mexa com as suas emoções. É um filme pra se deixar levar. E antes de terminar com o filme, eu queria fazer umas considerações finais. Eu tô acompanhando o MCU desde o início, desde 2008, quando meu pai me levou aos 11 anos pra assistir Homem de Ferro. Eu tô acompanhando esse e outros personagens que foram surgindo com o tempo, e a história desse universo, desses personagens como um todo, foi uma coisa muito foda de se acompanhar, tanto pela falta de precedentes dentro do âmbito cinematográfico da coisa, quanto da história desses personagens em si, sabe? Por causa do MCU que eu comecei a ler quadrinhos, por causa do MCU que eu comecei a acompanhar esses personagens em outras mídias, e vendo o carinho que foi dado não só aos personagens como ao legado deles nesse filme. Isso tudo me deixa muito emocionado, muito arrepiado e muito feliz com o resultado que foi esse filme. Eu não poderia estar mais satisfeito com o que eu vi em Ultimato. Eu acho que foi o filme que eu vi no cinema que mais me deixou completo em mim, sabe? Foi o filme que basicamente eu não mudaria quase nada. Foi o filme que me deu o que eu queria ver. Foi o filme que me surpreendeu em muitos aspectos. E foi um filme que soube me chocar da forma certa, sabe? E são poucos filmes, pelo menos na minha bagagem, que eu me lembro
que tiveram esse efeito em mim. Então, mais uma vez, eu tô muito feliz e satisfeito com o resultado de Vingadores Ultimato. E fico imaginando como num futuro a Marvel vai conseguir superar o que ela fez nesse filme. Eu acho bem difícil, pelo menos por enquanto. A minha nota pra Vingadores Ultimato é 9.7. Na minha cabeça ele é perfeito, mas ele tem essas falhinhas que não comprometem em nada pro filme, mas a gente precisa falar. Mas em uma situação em que eu tivesse deixado a emoção falar um pouquinho mais alto, eu acho que eu teria dado 10. E é um filme basicamente perfeito. Então corra pro cinema, corra, assista os 21 filmes, faça uma maratona, revise a história desses personagens pra chegar aqui nesse filme e ter o fechamento de todos os arcos, como eu já havia dito. Vingadores Ultimato é o filme definitivo do MCU, é o filme que fecha tudo e é um dos filmes que mais mexeu comigo. É isso, eu não tenho mais o que falar. E essa foi a minha crítica de Vingadores Ultimato, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, por favor, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações. E muito importante, deixe o seu gostei nesse vídeo, deixe o seu like, porque é muito importante pro engajamento, é muito importante pro YouTube ver que a gente existe e ver que a gente tá crescendo juntos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau!